Estamos aqui então para fazer a sinopse da quinta aula da matéria Igreja Local e Missões. Então, vamos compartilhar aqui nossa tela para que vocês possam nos acompanhar. Hoje a nossa matéria se refere ao capítulo 12 do livro A Igreja Local e Missões, do pastor Edson Queiroz, livro-texto aqui do nosso curso. E hoje vamos falar sobre os cuidados na obra missionária. O primeiro cuidado é não ter pressa. Deus tem o tempo certo. E a maioria das vezes que nós queremos eliminar etapas no processo de treinamento, preparo e envio dos missionários, acabamos correndo o risco de enviar para o campo pessoas mal preparadas para enfrentar a obra missionária. Então, a vida da liderança e da igreja deve estar nas mãos de Deus. Não há, não deve haver correria, pressa, desespero para enviar pessoas para o campo missionário. No tempo certo, Deus levantará as pessoas, vai dirigir o treinamento e essas pessoas serão enviadas ao campo missionário. Também, um outro cuidado que devemos tomar é de não mandar novatos para o seminário e para o campo missionário. Tá? Tanto o seminário quanto o campo missionário são lugares destinados a pessoas que têm verdadeiramente um chamado para missões, né? Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo estabelece algumas qualificações para o pastor, e essas qualificações também servem, com certeza, para o missionário. E uma delas é que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, um grande erro é mandar pessoas novatas para o seminário. A pessoa aceitou Jesus, tem nem 2 anos e ele já está lá no seminário, né? E a Bíblia diz, a instrução bíblica é que não devemos fazer isso. Então, devemos trabalhar com os novos convertidos, novos membros, na igreja local, se eles têm desejo de trabalhar para o Senhor, de servir, devem mostrar isso dentro da igreja local, sendo treinados para ensinar, para evangelizar, para discipular pessoas, né? Tudo dentro da igreja. E se depois de 2 anos eles estiverem realmente motivados, sentirem-se chamados por Deus, então aí sim devem ir para um seminário para fazer um treinamento teológico. Tá? Mas ninguém antes de 2 anos de convertido deve ser enviado nem para um seminário, nem para campo missionário algum. Muito bem, enviar somente pessoas bem preparadas. Lá em Antioquia, os homens mais preparados que eles tinham era Paulo e Barnabé. E foi esses que Deus chamou e foi esses que a igreja enviou. Um grande erro nosso é mandar pessoas mal preparadas, pessoas ainda precoces para o campo missionário. A gente pensa que está ganhando tempo, mas estamos perdendo tempo, porque essas pessoas vão chegar lá, vão gastar muitos recursos para chegar no campo e tudo, mas de repente chega lá e como não estão preparados emocional, transcultural, eles acabam voltando. Então, perde-se tempo, dinheiro e corre-se o risco de trazer marcas na vida desses obreiros, né? Que muitas vezes jamais serão superadas. Fracassos no campo missionário são coisas que marcam a vida dos missionários e às vezes até fazem com que eles abandonem a ideia de ir para o campo missionário.
tá? Então, devemos enviar pessoas cheias do Espírito Santo, reconhecidas pela igreja como tendo um chamado ministerial, com experiência também de sucesso. Se eles não conseguiram bons resultados aqui no Brasil, é bem provável que eles não conseguirão num outro país, outra fala, outra cultura, né, outros costumes. Então, é necessário que eles mostrem aqui resultados, frutos do seu ministério aqui no Brasil, tá? Enviar pessoas só se tiverem seu ministério aprovado, se forem reconhecidos pela igreja, seu testemunho, seu trabalho, seu ministério, né? Quem não produz aqui também não produzirá no campo missionário. Também a igreja deve estar disposta a dar o melhor para missões, né? Melhor dos obreiros, o melhor do tempo, a melhor hora do culto, a maior porcentagem financeira, a melhor época do ano para a conferência, os melhores candidatos, os melhores conferencistas. Às vezes, as igrejas não dão o melhor para missões. Umas igrejas acham que missões podem ser sustentadas com oferta de moedas, com cantina missionária, com bazar, com ofertas da União Feminina apenas, mas missões é uma obra que merece o destaque na igreja local, né? O plano de missões pela fé não é um plano que visa motivar os crentes a dar uma ninharia para missões, uma oferta de moedas, uma coisa insignificante, mas dar ao Senhor uma oferta digna, uma oferta de fé, que envolva a fé, né? Se uma oferta não envolve fé, ela não é uma oferta de fé. Então, quando damos a Deus a sobra, o resto, então não estamos dando a Ele o melhor, sem dúvida alguma, né? Algumas estratégias missionárias para a igreja local. A igreja local precisa ter uma estratégia. A estratégia do apóstolo Paulo era não anunciar o evangelho onde Cristo já havia sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, cada igreja deve ter suas estratégias missionárias. Essas estratégias trarão maior concentração, divisão de esforços que estarão sendo dirigidos para as tarefas estabelecidas. Então, Paulo tinha um compromisso. Qual era o compromisso? Anunciar o evangelho, esforçar-se para anunciar o evangelho. Então, seu esforço é o resultado de um compromisso sério com a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: para mim, o viver é, para mim, o morrer para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, ele também fala que ele é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a ignorantes quanto a pessoas instruídas. Ele tinha um compromisso, e ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo era um homem totalmente comprometido com o evangelho. Infelizmente, hoje, há muita falta de compromisso de pessoas, de pastores e até igrejas. Queremos fazer obra missionária sem fazer esforço, né? Queremos fazer obra missionária com dinheiro de cantina, com dinheiro de bazar, mas os crentes não querem assumir um compromisso mensal, financeiro, de sustentar a obra, um compromisso de oração, e aí as coisas não acontecem. Paulo também tinha coordenação. Ele tinha um compromisso de anunciar o evangelho onde Cristo não fora nomeado. Então, ele era um homem que era cheio do Espírito Santo, mas era cheio também do espírito pioneiro. Ele queria alcançar todas as etnias, como diz lá Mateus 28, 18 a 20, né? E então a igreja também precisa estabelecer certas estratégias e metas
para alcançar povos não alcançados com o Evangelho. Infelizmente, a maioria dos nossos missionários estão trabalhando em áreas onde já existe pregação do Evangelho. Muitos pregadores, muitas igrejas, então, num certo sentido, estamos chovendo no molhado, aonde o Evangelho já é anunciado. Precisamos duplicar os nossos esforços, mandando missionários onde Cristo ainda não foi anunciado. Cooperação, né, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo respeitava o trabalho de outros irmãos e obreiros. Não devemos abrir igrejas em lugares que já tem uma igreja batista. Então, se num bairro já tem uma igreja batista e alguém está querendo começar outra igreja, a não ser que seja um bairro muito extenso e grande, deve o plantador de igrejas encontrar um outro bairro, né? Evitar abrir uma igreja na esquina da outra. Isso é um mau testemunho para a comunidade local e é uma duplicação de esforços. Devemos abrir igrejas onde elas não existem. Então, para cada igreja que abrimos numa cidade onde já tem outra igreja batista, deveríamos abrir duas em outras cidades onde não há igrejas. Estratégia de adotar um povo não alcançado ou um país, tá? Então, o que que é um povo não alcançado? É um grupo de pessoas da mesma língua e cultura que nunca recebeu a mensagem de Cristo. Então, as agências missionárias, as juntas, podem ajudar a adotar povos não alcançados. As igrejas podem adotar povos não alcançados, etnias não alcançadas. Isso significa orar e também enviar missionários para criar no meio daquele povo igrejas autóctones. Que são igrejas autóctones? São igrejas daquele próprio povo. Então vamos imaginar que uma igreja vai adotar o povo Saratemaué, que é um povo indígena lá do Amazonas. Então eles vão enviar um missionário para lá. Aliás, nós já temos um missionário lá, né? Mas e ali ele vai estabelecer uma igreja autóctone, uma igreja Saratemaué, composta por pessoas desta etnia. Então a ideia é essa, é encontrar um povo, enviar missionários para ali e focar todo o esforço missionário para alcançar aquele povo. Então, passo para a igreja adotar um povo não alcançado. Primeiro, é identificar esse povo, orar para que Deus mostre um povo sobre o qual a igreja estará enviando seus esforços para alcançar. Orar, tendo identificado o grupo, iniciar um movimento sério de oração objetiva para conseguir alcançar o grupo escolhido, né? Pesquisar nas agências missionárias sobre grupos a serem alcançados. As agências têm mais informação, muitas vezes, que a própria igreja, né? Depois, identificar missionários que irão para aquele lugar, né? Orientá-los, treiná-los, enviá-los ao campo e sustentá-los. A igreja deve estabelecer alvos para alcançar certas áreas. Certos planejamentos são importantes. Tudo que deve ser feito para missões deve ser bem planejado. Então, deve haver planejamento para o movimento de oração que a igreja vai iniciar, um planejamento para o programa de promoção de missões, banners, cartazes, folders pela internet, né, o uso das redes sociais, também o planejamento da conferência missionária. Tem que ter alguém que planeje isso, um grupo de pessoas, né, vai planejar isso. Planejamento de finanças de missões. Né, quantos missionários queremos ajudar? Quanto vamos enviar para cada um? Qual será o nosso alvo na campanha de missões pela fé, né? Planejamento da organização do conselho missionário. Então, como vamos organizar o conselho? Qual será o perfil das pessoas? Qual será o treinamento que daremos a ele, né? Planejamento do estabelecimento de áreas-alvo. Então, tudo deve ser feito com muito planejamento
de missões, para que tudo saia bem. Alguém já disse: quem falha em planejar, planeja falhar. Então, tudo deve ser feito com grande planejamento e antecedência, tá? Planejamento do movimento de oração, né? Vamos ter uma reunião de oração missionária, será regular, será temporária, é, teremos oração, momento missionário nos cultos da igreja, será em todos os cultos ou só nos cultos em que a ênfase é missões. Vamos orar nas classes pelos missionários, vamos fazer uma sala de oração, um relógio de oração que faremos para motivar o movimento de oração na igreja local. Planejamento também na área de pregação. Quantas vezes o pastor vai pregar sobre missões durante o ano? Uma vez por mês? Duas vezes por mês? Né? Qual será a frequência? Programas especiais, teremos grupos de oração missionárias, teremos alguns programas, peças, encontros, simpósios missionários. Vamos usar que tipo de material para ensinar? O planejamento da conferência missionária também. Qual será o tema? Qual será a data? Quem será o preletor ou preletores? Quem queremos alcançar? Quais serão os temas a ser tratados? Seja nas plenárias, que são reuniões onde as pessoas podem interagir, perguntar, falar, ou nos seminários, que são eventos de ensino, né? As comissões na conferência missionária. Para que ela aconteça a contento, é necessário que nós tenhamos pessoas cuidando de cada área da conferência. Então, oração, que é o primeiro movimento para uma boa conferência missionária, o programa, alguém, uma comissão trabalhando no programa, outra comissão trabalhando na música, outra na propaganda, outra na exposição e estandes, outra na decoração, outra comissão na hospedagem, outra comissão nas inscrições, outra na alimentação, na limpeza, outra na assistência médica, outra no som e imagem, outra na segurança, nos transportes e finanças. Na verdade, uma conferência bem elaborada terá pessoas ou grupos, ou que chamamos aqui de comissões, trabalhando em cada uma dessas áreas, que são áreas importantes. Todas elas aqui têm a sua importância para o sucesso da conferência missionária. Paralela à conferência missionária, nós poderemos realizar também uma conferência missionária infantil para as crianças. Então, precisaremos de um líder, escolher uma equipe e o material que vamos usar. Planejamento da exposição missionária mundial, né? Então, essa exposição ela pode trazer fotos, objetos, filmes, vídeos, né? Então, devemos escolher um líder e também dividir em grupos responsáveis por cada área. Um grupo para a Ásia, outro para a África, outro para a Europa, América Latina e também América do Norte. Devemos dar passos para manter a visão após a conferência, né? Então, há uma série de coisas que devemos continuar fazendo com a igreja, há uma série de coisas que o conselho missionário deve continuar trabalhando, né? E devemos também manter a visão para os futuros missionários, que eles tenham a chama da visão acesa. Muito bem, avaliação. Tudo que se faz na igreja deve ser avaliado. Isso é importante, né? Na internet você compra um produto, logo depois manda uma mensagem querendo que você avalie a compra, o produto, etc. Quando avaliamos, muitas vezes ficamos à defensiva, né? Temos medo de avaliar, de culpar alguém. Mas o importante não é culpar alguém pelos erros, pelas falhas, mas é descobri-las e resolvê-las, né? Então, devemos fazer uma avaliação pós-evento, sem medos e descobrir quais foram as nossas falhas e efetivamente melhorar nas próximas vezes, tá? Também vamos planejar como vamos implantar a oferta missionária de fé. Então, é necessário
que os líderes comprem a visão, que o método seja ensinado claramente para a igreja, né? Que é um processo. Então, decida quando começar, estabeleça o alvo a alcançar, estabeleça os procedimentos, quando vamos distribuir os cartões, quando vamos recolher as respostas, quando vamos anunciar o resultado, né? O ideal é que se anuncie o resultado no último dia da conferência de missões. Então, as pessoas entregam seus cartões de promessa e aí nós vamos somar e passar. Outra coisa importante, pensando em cuidar da obra missionária, é a correção monetária do sustento do missionário. Então, qual será o melhor método para atualizar o sustento do missionário? Será dólar, né? Em alguns lugares, isso é uma, quase que uma necessidade, né? E muitas vezes o nosso dinheiro desvaloriza em relação ao dólar, o que torna difícil manter a oferta do missionário atualizada, né? Mas em alguns lugares talvez a melhor estratégia seria dólar. Outras vezes, salários mínimos, outras vezes a própria atualização da oferta missionária segundo a inflação. Vamos pensar, a inflação foi 5%. Então, os clientes deveriam ser desafiados a dar uma oferta de 5% a mais do que deram no ano passado, para que a oferta do missionário seja atualizada, né? Muito bem, devemos planejar a organização do conselho missionário, né? Quem deverá servir, quais serão as características, o perfil dessas pessoas, como é que vamos prepará-los para realizar um bom trabalho de comitê ou conselho missionário, né? Dar tarefas, dar cursos, livros para ler e estudar. Eles devem estar presentes também nos encontros, seja semanal, mensal, ou o que for, mas devem participar e crescer no assunto de missões, tá? Deve-se estabelecer as funções do conselho e dividi-lo também em comissões: oração, propaganda e promoções, treinamento, alvos e estratégias, cuidado missionário, educação missionária, finanças e estabelecer casais nesse conselho, que poderão ser tutores dos futuros missionários, né? Ou discipuladores, ou mentores, como você preferir. Temos aí também um planejamento do estabelecimento de áreas-alvo. Fixe data para pregar sobre o tema na igreja. Áreas-alvo. Fixe a data para jejum e oração. Aliste os que vão participar. Fixe as áreas-alvos. Quem será a nossa Jerusalém? Nossa Jerusalém é nossa cidade, mas qual será o nosso alvo missionário na nossa cidade? É uma congregação? É um ponto de pregação? Né? É um bairro? E no nosso estado, né? Qual será o nosso alvo missionário? Teremos uma cidade, um missionário abrindo uma igreja que nós vamos apoiar e investir? E no nosso país, né? Terá uma outra região, um outro missionário, uma igreja nova que vamos investir? E nos confins da terra, qual povo, etnia ou nação estaremos apoiando? Muito bem. Planejamento do estabelecimento de áreas-alvo. Então, informe a decisão e peça a aprovação da igreja. Comece o movimento de oração objetivo e específico por cada área, tá? E, finalmente, nós chegamos aqui neste slide. Se após a leitura do livro, estudo da matéria, você não fizer nada a respeito de missões em sua vida pessoal ou em sua igreja local, a minha oração será no sentido que você se sinta incomodado diante de Deus. Lá em Lucas 12:48 diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, se você teve
essa matéria, se você teve toda este conhecimento, agora precisa tomar uma decisão, fazer algo, né, sobre isso. E o nosso desejo é que você seja um obreiro com o coração missionário. Tenha uma igreja que tenha visão e participação missionária. E Deus fará grandes coisas, porque uma igreja missionária sempre é uma igreja viva e ativa. E se você desenvolver uma visão e uma igreja missionária, seu ministério será um ministério assim, de sucesso. Que Deus abençoe a todos. Amém.